Ana Cosentino, sinta-se literalmente em casa. Prazer, de Você novo, não tinha querida. vindo com o cenário novo. O que você achou? Não, eu achei espetacular esse cenário, Cláudia. Tava comentando com as meninas da produção, ficou muito fino, muito delicado. Agora, eu tava olhando no monitor, gente, olha as peças da Ana, a gente tá com esse Fica fundo muito pastel bonito. neutro. Como ficaram lindas Olha que as lindo. peças. Eu falei que, olha, eu gosto muito assim do delicado com o rústico, a madeira combina, eu acho que combina muito esse estilo. Tânia Bettini, você conhece a Tânia Ficou- Bettini, artesã, que faz umas miniaturas? Conheço, O nossa. trabalho dela com a equipe muito toda, bonito, né? Muito bonito. Então, estão de parabéns, viu? Bacana. Ficou delicado, ficou refinado. Muito bonito o cenário. Vamos aprender a fazer, então, essa bolsa, que é a bolsa Sueli? É bolsa catavento Sueli. Bolsa Chama Sueli catavento porque eu Sueli. falei que eu tenho tanto projeto que eu não tinha mais onde o nome, tô pescando o nome. Vou fazer um projeto Claudinha. Ai, Cláudia. oba! Cláudia é o nome da minha filha, você sabia, né? É verdade. Minha filha chama Cláudia, meu pai chama Cláudio. Uau, os Cláudios na sua vida. É, são gente boa, gente. O marido é Cláudio também? Não, o marido não é Cláudio, mas meu pai é Cláudio e minha filha é Cláudia. Vou chamar para vocês, que acho que tem bastante material aqui, lista de materiais. E agora vamos começar, Ana, tudo com você. Cláudia, essa bolsa é uma bolsa muito prática, porque ela é feita, é um retângulo, né? Ela é feita um retângulo e você, na hora que você abre, ela tem duas repartições. E se você quiser, você pode até colocar bolsos internos. Uhum. Se você conseguir tirar, olha, eu pus a... Você tá vendo? Ela Vamos abre, ela tirar. fica assim, Ai, olha. que legal, você tá olha vendo? lá. Por isso que ela é fácil de fazer. Então, é um zíper só. Então, ela tem essa repartição aqui e tem essa daqui. Uhum. E se você quiser, ainda pode colocar bolsos internos. Linda, linda. Esse linda, projeto, linda. ele tá no nosso kit da vitrine, só que eu fiz ele, é esse projeto aqui, os meninos vão mostrar O depois. catavento, né? É esse daqui, olha, você tá vendo? Vê, ó. Só que aqui ele tá feito em branco e preto. Uhum. Branco, preto e cinza, que são os kits bem bonitos, os tecidos do kit também. E eu vendi essa bolsa, todas essas peças Vende eu acabei, brincando. nossa, quando eu vejo já foram vendidas, né? Eu vendi, aí eu fiz ela nesses outros tons, puxando para os tons outonais, que também eu gosto muito. Ficou linda. Então, o nosso passo a passo é feito com ela. Então, no projeto ele está bem esmiuçado, olha. muito Se bom. você olhar, olha, o projeto é bem esmiuçado. Os meninos vão vir aqui, olha. Tudo no passo a passo, Eu vou explicar né? aqui, mas ele é bem detalhado. Eu gosto de fazer o projeto, Cláudio, com muita foto. Uhum. Porque tem vários níveis, né, das meninas que nos assistem, tem vários níveis. Tem desde a que já trabalha, que dá aula, até aquela que nunca fez. Então, olha, ele está todinho, muito explicado, tudo com foto. Depois você vai falar sobre o kit, mas eu quis mostrar. Todos os modelos que a Ana ensina de bolsas, de produtos, enfim, são exatamente assim, gente. É. Tudo no passo a passo mastigadinho, tá? E ele é muito revisto. Então, a gente faz o projeto, depois a gente pega o projeto, eu dou para uma outra funcionária que eu tenho lá, testa, veja se você está entendendo, uma pessoa mais leiga, para realmente entender, sabe? Para realmente entender. E depois a gente vem e grava os programas também, então não tem como Uhum. não entender. Então, o que eu fiz? A frente você pode montar da maneira como você quiser. Eu fiz o catavento. Esse catavento, sabe o que eu faço? Toda vez que eu faço técnica de pet e sobra, quando eu vim, as outras vezes que eu vim aqui, eu falo isso. Quando tem uma técnica do triângulo que você faz, que você corta as pontas e você guarda. Eu tenho um vidro que eu vou guardando. Uhum. Então eu tenho de triângulo, tenho de retângulo. Por exemplo, essa peça aqui, olha, essa peça aqui, eu lembrei de você com essa peça, porque é bem os seus tons, né? Eu vou dar de presente pra você, tá bom? Ai, Ana, Aquele eu lá, falo... aquele lá já tá velhinho, né? Fez um ano. Quanto tempo tá já faz o programa? Os lindo. dois? Então, mas aí eu guardei, comadre. Aí eu botei na mesa nova. Então, aí você leva esse daqui e Ai, você fica usa sem ele. graça. Então, esse daqui são retângulos também, são sobras, tá vendo? São Uhum. sobras, ele não foi produzido o retângulo. São sobras de técnicas que eu reaproveito. Então, isso aqui depois eu dou pra você, você leva, tá? Fui falar... Aí eu Não, tiro mas eu outra tava foto aqui, e põe no Face. Você sabe por quê? O Linda. trabalho tem a cara da pessoa. Você Então, cada bateu- vez que eu olho, eu lembro Que de você. legal, Você gosta é. desses tons, né? De Sim. azul e verde. Então, eu fiz com sobras de triângulo. Aqui eu vou explicar como faz o triângulo, que é muito básico, todo mundo sabe fazer, mas para quem nunca fez, eu vou explicar. Eu peguei quadrados de 7,5, eu vou riscar uma diagonal, vou fazer nesse daqui que não tá com a marcação. Vou vir aqui, vou riscar uma diagonal de vértice a vértice. Quando eu falo vértice a vértice, é de ponta a ponta.
tá? De vértice a vértice. Risco a diagonal. E vou costurar um pé de máquina de um lado e um pé de máquina do outro. Esse pé de máquina depende muito se você vai trabalhar com 75 ou com meio. Tanto faz, tá? Depende da... Normalmente a gente faz com o pé de máquina. Então, eu vou fazer uma costura aqui, uma costura aqui. E vou cortar aqui no centro. Quando eu costuro aqui, ao abrir, olha, ele vai formar o triângulo. Isso daqui é muito básico no pet. Quem faz já sabe fazer. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter quadrados de 5 centímetros. Então, se você já tem ele pronto, o que você faz? Se você já tem essas sobras que eu falo que eu guardo, eu já refilo ele tudo para 5. E monto o catavento. Para montar o catavento é muito simples. Então, para quem nunca fez, pensa assim, olha, claro e escuro. Se aqui tá escuro, eu vou encaixar o claro, olha. Se aqui tá escuro, eu venho e encaixo o claro. E aqui é a mesma coisa, ó. Tá escuro aqui, venho. Perfeito, ótimo. Então, no caso aqui, eu estou trabalhando com 2 tons. Estou trabalhando com esse tom laranja mais escuro e laranja mais claro, né? E vou trabalhar com esse daqui, olha. O verde mais escuro e o verde mais claro. O catavento é um dos blocos bem tradicionais do patchwork. Todo mundo que faz pet conhece. E fica bonito, não, fica gente? Bonito, fica... Bens a Deus, viu? Não, olha. Você pode fazer em tons pastéis, você pode fazer em qualquer cor, que ele fica muito legal. Dê uma organizada aqui, você vai formar os bloquinhos dos cataventos. Se estiver preocupada, se não tiver, não conseguir fazer, coloca quadrados inteiros. Não deixa de fazer a bolsa por causa disso, tá? Faça de quadradinhos. Uniu os 4 blocos, eu vou ter um quadrado de 15 centímetros e meio, que depois de costurado, ele vai ficar com 14 centímetros. Aí, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que colocar as bordas, eu vou montar isso daqui, olha. Eu vou ter que colocar as bordas em volta para fazer a parte da frente da bolsa. Então, eu vou cortar uma faixa de 5 por 16, vou costurar em cima. Depois, deixa eu só pegar aqui que as minhas medidas eu coloquei todas elas aqui. Depois eu vou cortar uma faixa de 5 por 16, vou colocar em cima, na parte de cima. Depois, nas 2 laterais, eu vou colocar uma faixa, anota aí meninas, uma faixa de 6,5 de largura por 19, 6,5 por esta medida. Ah, Ana, a minha não deu 19. Meça daqui, de ponta a ponta, tá? É para 19, mas às vezes tem menina que tá aprendendo, o pé de máquina dá uma diferença, então é mais garantido você cortar a faixa de 6,5, medir quanto deu esse comprimento aqui e cortar 2 faixas iguais, que são essas 2 aqui. Na parte de baixo, essa parte mais larga aqui, ela tem 11 centímetros e meio. Então, 11 centímetros e meio por 25,5, que é a largura total. Mesma coisa, confira a sua largura aqui, meça a sua largura, confira se realmente deu 25,5, porque às vezes a gente fala 25,5, ela vai e corta, e às vezes ela entrou um pouco mais na costura, deu 25. Então, para não ter problema, confira com a régua essa medida aqui e costure uma faixa de 11 centímetros e meio de largura. Emoldurei, coloquei a moldura nos 4 lados da peça. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um outro tecido liso, que seria a parte de trás da peça. Vou cortar um outro tecido da mesma medida da parte da frente com a parte de trás. Se eu não quiser com bloco, se quiser um tecido estampado, por exemplo, corta esse daqui da mesma medida desse. Que ele vai ter, as duas têm que ser iguais, tá? Vou colocar uma manta, pode colocar a manta que você tiver em casa. No caso aqui, eu trabalhei com a R1, com a resina de um lado só. Pode usar R1, R2, pode usar a manta âmbar, a manta de algodão, tanto faz aqui. Coloquei e vou fazer o quilting livre em cima de cada peça. Feito isso, eu vou refilar. Refilar significa cortar em volta. E vou cortar uma faixa de 4 centímetros, de um tecido, ou pode ser do mesmo tecido, que é esse viés aqui, olha. Você tá vendo essa parte aqui em cima, se os meninos conseguirem mostrar. De repente eu quero fazer um detalhe, quero jogar um pouco mais de cor, posso fazer ele colorido, que fica bem legal. Vou vir aqui, vou costurar em cima, olha. Observa que eu costurei aqui,
vou passar e vou deixar bem assentado, tanto as costas quanto a frente. Onde que você quiltou que você disse? Aqui, olha, deixa eu até pegar nessa peça aqui. Esse daqui é o que eu tenho, deixa eu mostrar o avesso dessa. Esse eu fiz um quilt livre. Livre. Bem simples. E aqui, eu nem vou tirar as marcações, porque é até interessante que se os meninos filmarem, né? Eles mostram, eu vou, tá vendo? Eu quiltei em volta dos cataventos, olha. O próprio catavento Forma aqui o arco. ajuda, não, Ana? Isso. Então, como que você faz? Eu vim aqui, fiz o arco, olha, tá vendo? Fiz o arco aqui, fiz o arco aqui, o arco aqui. Deixa eu pegar a caneta, que eu mostro com a caneta, é mais fácil. Olha, eu vou até riscar, porque essa caneta apaga, ó. Fiz um arco aqui, vim, fiz o arco aqui e fiz o arco aqui. Tá vendo? Todas as minhas peças agora, Cláudia, eu tô pondo a bandeira do Brasil. Ai, que legal. Sabe por quê? Porque como eu tô fazendo a feira fora e o americano gosta muito do artesanato brasileiro. Que bacana. E eles valorizam Ana. muito. O ano passado, os outros anos eu já fui, eu não colocava. E eles, quando eu falei que era do Brasil, Ai, que legal. eles ficaram super orgulhosos. Então, a partir desse ano, em todas as minhas peças, eu tô colocando a bandeira do Brasil. Nossa, ainda até arrepio. Valorizando. Muito bom. Me aguarda aí. E de volta aqui no nosso Vida com Arte com a Bolsa Sueli, que é o projeto Catavento de Ana Cosentino. Vamos lá. Então, ela é Você muito falou do prática, quilt, né? No bloco anterior. Isso, então você vai quiltar a parte da frente, a parte das costas. Lá vem os meninos bonitos perto da gente, ó. A parte da frente, a parte das costas, você vai quiltar. Como que eu coloco o zíper? Olha que legal, a dica dessa bolsa é mais esse zíper, ó, Clau. Olha que legal. Então, ficou claro que você vai preparar a frente e as costas da mesma maneira. Uma pergunta, se a pessoa não quiser quiltar, interfere no Não. trabalho? Uma dica que eu dou, não sabe quiltar, tá insegura? Faça linhas retas paralelas. Põe a máquina no ponto número 5 e faz. Não interfere, mas é interessante você segurar a manta. Mas se você tá insegura, passa uma costura reta em volta, Ok. fica tranquila. Tá. Então aqui, as duas peças com o viés em cima e embaixo, certo? Aí você vai reservar essas peças aqui. Aí você vai cortar 2 tecidos de forro exatamente do mesmo tamanho da parte da frente. E olha que legal isso daqui, Clau. Você vai vir e vai costurar o zíper. O zíper, ele tem direito e tem avesso. Essa parte mais alta é o direito do zíper. O avesso é essa parte aqui. Então, como que eu vou ter que costurar? Eu vou ter que pôr o direito do zíper no avesso do tecido. Assim, olha. Eu vou vir aqui, ó. Só para entender. Separei aqui, olha. Direito do tecido, ó. Direito do tecido com direito do zíper para cima. Ok. Tá dando para entender? Perfeito, tô vendo o monitor aqui. Tá. Aham, sim. Você vai me falando se você tá entendendo ou não, porque a sua pergunta é a pergunta da nossa amiga do lado de lá. Tá? Perfeito. Direito do tecido no direito do zíper, certo? Certo. Costurei os dois lados, olha. Os dois lados, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir assim, olha. Aqui o zíper tem que estar fechado, tá? Eu passo o cursor novamente e ele fecha. Aí o que eu faço? Eu venho com as duas partes que eu reservei e vou pôr aqui em cima, olha. Eu vou posicionar. Vou pegar aqui pro câmera aqui, acho que fica melhor. Deixa eu ver, fica melhor assim ou assim? Acho que assim, né? Vou vir aqui e vou posicionar em cima, olha. Vou posicionar em cima e vou passar uma costura bem rente aqui. Eu venho aqui, olha, e passo uma costura bem rente aqui. Então, eu já estou prendendo o zíper. A mesma coisa do lado de cá. Em sala de aula, quais são as principais dificuldades das meninas? É zíper. E essa maneira de colocar zíper, o pessoal tem um pouco de pavor de zíper. E essa, eu acho que tem até mais do que o quilting. É impressionante, É impressionante. E essa maneira, usem meninas essa maneira de colocar zíper, porque ela é muito prática. Porque o embutido, ele vai ficar muito fácil. Porque eu venho e costuro aqui, olha, exatamente aqui, ó. Deixa eu pôr aqui que dá pra separar, olha. Pra fazer necessaire, tudo você pode fazer assim, ó. Eu vou separar, mas olha como que fica fácil, olha. Ele já vai ficar pronto, olha. Então, direito do zíper com direito do tecido. Isso, ó. Direito primeiro. do zíper com direito do tecido, certo? Aí você passa ferro, olha, vai ficar o avesso do zíper, olha. Aham. O avesso do zíper no direito do Do tecido. tecido. Aí pra colocar, olha, você abre o tecido, né? Você abre assim e posiciona um em cima do outro, ó.
Posiciona um em cima do outro. Essa dica para fazer necessaire, ela é espetáculo. Pode fazer assim que eu Que garanto. bacana, Que eu Ana. garanto. Passa a costura aqui, certo? Se você quiser, você pode passar a costura aberta, que ela não vai nem aparecer aqui. Quando eu falo costura aberta, eu falo passar a costura aqui assim, né? Passou, ela não vai nem aparecer do lado de cá, vai ficar tudo embutido. Feito isso, eu vou forrar 2 pedaços de alça de 10 centímetros e vou colocar uma meia argola. 2 pedaços de alça de 10 centímetros e vou colocar uma meia argola. Vou alfinetar em cada lado. Se você olhar, olha, já tá aqui, ó, o trabalho quiltado com o forro. Aqui eu já costurei até, tá? Já tá até prendi depois, olha, pra facilitar, olha. Você tá vendo? Se você passar uma costura, ele não fica solto assim, fica mais fácil. Perfeito. Gente, lembrando, vocês estão tendo uma big aula hoje com a Ana Cosentino e ela tá com um kit formidável com a vitrine do artesanato, onde, para quem ligar e comprar, vocês vão receber o DVD com os 5 projetos, inclusive o projeto dessa bolsa, que ali vocês vão ver na bancada, é o projeto Catavento, tudo no passo a passo. O que a Ana tá explicando aqui, vocês vão ter super mastigado aí nos projetos também. Vão os tecidos e o livro, Patchwork Sem Segredos. Ideal para quem está começando no pet, para quem já tem uma prática e para quem sabe tudo, porque tem conhecimento aí para todo mundo. E tem receitinhas boas também, aquele cafezinho bom da tarde, porque ninguém é de ferro. Gente, edição limitadíssima, não é edição limitada, é edição limitadíssima. Corre pro telefone, ligue e compra, que é um baita investimento na sua vida. 0800 200 5300 ou acessando vitrinedoartesanato.com.br. Aqui são mais pra gente dar dicas, né, Clau? A gente aproveita o tempo, que o nosso tempo é muito corrido, a gente dá dicas. Então, essa dica do zíper é muito importante. Bárbaro, Ana. E depois tá bem esmiuçado lá no projeto também, né? Uhum. Mas mesmo assim, eu tenho cuidado de colocar as marcações com as medidas. De repente, a pessoa não pode comprar o projeto agora, vai comprar depois, ela não vai deixar de fazer. Ok. Tá? Aí vai cortar um tecido, do mesmo tecido daqui, dessa cor. Você vai cortar exatamente desse tamanho, e que ele vai ter 25,5 por 58,5. Vai cortar a manta um pouquinho maior e vai quiltar. Então, o que eu vou fazer? Essa bolsa vai ficar assim, olha, você tá vendo? Vai ficar assim. Eu preciso, se eu abrir o zíper, ele vai cair as coisas aqui dentro. Então, eu preciso da parte de trás. Sim. Então, eu cortei o tecido e a manta maior, quiltei, vou vir aqui e vou posicionar em cima. Olha, posicionei em cima. Aí, eu vou cortar um outro tecido de forro, também de 25,5 por 58,5. Vou posicionar, ou embaixo ou em cima, aqui tanto faz, tá? Vou posicionar em cima, vou passar uma costura em volta todinha. Parece que não vai sair a bolsa, né? Vou passar uma costura em volta todinha, vou deixar um espaço aberto, olha. Então aqui, ó, não sei se ele vai conseguir mostrar, tá tudo aqui dentro, ó. A parte de trás, o forro, costurei em volta. Uma dica que eu queria dar, corte as pontas aqui no canto, olha. Corte as pontas. E hoje, como eu ia fazer essa bolsa, eu não estou de unhas postiças. Porque eu sempre tô de unha postiça, porque não dá tempo, né? O pessoal pensa que a gente é madame, mas não é que não dá tempo de fazer. Então, eu aprendi com uma artesã. Eu aprendi a colocar unha postiça. Então, como eu ia virar a bolsa, sempre a minha unha cai dentro. Mentira, é mesmo, Ana? E eu sou descolada, eu falo, gente, caiu a unha dentro da bolsa. Então, aqui, para não correr o risco, eu fiz ontem, 10 horas da noite, eu fiz a unha. Olha que perfeitinha. Você mesmo que fez? Essas câmeras, elas pegam Ai, tudo, né, Cláudia? Eu sei como eles é que enganam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar a bolsa, olha. Eu vou virar a bolsa. Então, olha, a bolsa virou, ela tá do avesso. Certo? Certo. Aqui, nesse caso aqui, eu ainda pus um bolso no forro, tá? Aí você fala, mas cadê a bolsa, Ana? Por isso que eu quis virar. Ela não tá... Você tem que fazer o canto certinho, tá, meninas? Nosso tempo tá acabando, né? Eu vou lá conversar com a Amanda, mas pode falar, meu amor. Vamos lá. Olha, virei. Que eu falei, quando a gente brincou, porque virar essas pontas aqui, elas são durinhas. Aí aqui eu passo uma costura, ou a máquina ou a mão. Eu particularmente gosto de dar pontos à mão. Se quiser, você pode pôr um bolso na hora que você faz a peça,
Olha o segredo. Você abre o zíper, olha, a bolsa tá pronta. Espetacular. A bolsa tá pronta. Eu preparo 1,5 m de alça. Preparo forro 1,5 m de alça. Ela já tá com os mosquetões aqui nas laterais, olha. É aquela alça que a gente compra crua e você forrou, é isso? Você forra da maneira como você quiser. Aí eu corto uma faixa, o dobro da medida da alça. Pesponto, faço todo o pesponto. Olha, aqui eu teria que mandar de você de volta pro creme, para poder fazer as pontas. Mas eu não vou mandar. Olha, os mosquetões estão aqui nas laterais, você tá vendo? A bolsa tá pronta. Olha que prática. Bárbara. Aí você vira e prende a alça aqui, olha. Passa uma costura e prende a alça aqui. Nossa, Ana. Ela é muito tudo fácil de fazer bom. e é principalmente, além dela ser fácil, é uma bolsa útil, Clau. A minha, eu tive uma que eu usei até acabar. Usei até acabar. Sabe o que é muito bacana, né, gente? Deixa eu pegar o tomezinho aqui, porque ela tem 2 repartições. Eu não sei vocês, mas eu tenho essa dificuldade. Eu gosto de bolsa com Isso. repartição. Por exemplo, aqui você pode colocar uma necessaire, as coisinhas do dia a dia. A chave de casa, do carro, um celular aqui na frente. E sabe o que você pode fazer Super também aqui, importante olha, uma outra isso. dica, que eu não quis pôr porque TV o nosso tempo é curto. Pode pôr um zíper aqui, para Um colocar outro celular, zíper também. sabe? Ou guardar com mais segurança. Ana, que tudo. E vende bem, não? Vende muito Deve bem. vender muito bem. Clau, não é realmente para você ficar chateada. Eu falo assim, que quem faz esses trabalhos, a gente tem o maior prazer em presentear. aqui. A gente tem o maior prazer em Mas você presentear. acha que eu não vou aceitar? E eu, quando eu olhei, falei assim, tem a cara da Clau. Tá combinando com o seu cenário, tá? Você pode levar. Eu vou lá falar que eu até corei as bochechas. Ela fica envergonhada. Ai, Ana Cosentino me conhece muito bem. Obrigada! Ai, paixão. Eu vou botar lá em casa, vou tirar foto e vou mandar. Essa é a Ana Cosentino, foi um especial de patchwork com a Ana Paula Brasil que foi. Já foi embora, não pro Canadá. Vou Deve fazer tá coraçãozinho pras meninas. E pra vocês, Olha lá. amores, ó, o nosso amor sempre. Obrigada, Brasil. Obrigada, Ana. Obrigada, querida. Beijo.